A temporada 2026 do Feed de Negócios está no ar. Feed de Negócios, produto exclusivo do Grupo Arauto, para colocar em evidência o protagonismo de pessoas. Com você, em tudo que importa, Grupo Arauto em 2026. E hoje, no Feed de Negócios, nós temos a alegria de receber dois talentosos líderes que vão realizar um sonho em poucos dias, vão ampliar os seus negócios e vão chegar com uma nova unidade em Veracruz. Vocês vão saber a partir de agora aqui da Arauto sobre a Crédito Real, que está ganhando um novo tempo nesse 2026. Mas antes de mais nada, a saudação a quem nos acompanha nas plataformas do Grupo Arauto, estimado Elisandro, estimada Elisângela, bem-vindos ao Grupo Arauto de Comunicação. Que satisfação rodar a cuia com vocês. A satisfação é nossa, ficamos gratos pelo convite aí e é um prazer. Que coisa boa. O 2026, vamos começar falando já dessa novidade. Crédito Real em Veracruz, a queima-roupa, essa é a boa nova, é isso? Isso aí, estamos prestes a inaugurar aí mais uma unidade. Então, já há alguns anos Santa Cruz, né, consolidado já, conhecidos, e agora o projeto é Veracruz. Crédito Real é uma franquia? Isso, é uma franquia. Ela é de Porto Alegre, a rede iniciou em Porto Alegre, né, são já mais de 90 anos de imobiliária, Crédito Real em Porto Alegre. E hoje ela está presente em 4 estados, no sul e sudeste. Né? Porto Alegre é o grande centro, São Paulo, Santa Catarina e Paraná já está atuando. A história de vocês em Santa Cruz do Sul iniciou em que ano, Elisandro? Eu comecei a trabalhar no ramo em 2009 e como imobiliária, né, eu entrei no mercado em 2012, certo? Final de 2012 foi o início da nossa trajetória. Inicialmente como Catedral Imóveis, que com certeza alguns ainda vão lembrar disso, né? Vão lembrar disso, foi nosso início lá em 2012. E em 2019 nós compramos então a franquia da Crédito Real. Então são já 6 anos como franqueados dessa rede. Por que da escolha de uma franquia, Elisandro? A ideia sempre foi trazer coisas novas para a cidade. Então, eu sempre busquei ter acesso a ferramentas, treinamentos, tecnologias, e eu entendi que a Crédito Real poderia nos ajudar nesse ponto. E também muito pelos processos, né? O setor de locação principalmente, tem muitos processos que agregam, que não existe na região, e a gente consegue entregar para o nosso público hoje. Elisângela, bem-vinda ao microfone potente do Grupo Arauto. Obrigada, Michael. É um prazer estar aqui e falar para essa comunidade linda que escuta essa rádio maravilhosa, que eu estive presente quando inaugurou lá em 2011, que foi quando nasceu a nossa filha, e eu fiquei de licença maternidade, fiquei escutando o Arauto lá no início, idealizando, jamais pensaria que um dia estaria aqui. Olha só, a gente está falando de um sonho realizado. Isso, e de uma pessoa que é fã da Arauto. Pô, isso é muito bacana. Eu acompanho o Arauto, acompanho o portal, acompanho tudo, né? Eu acho que é a notícia em tempo real. E as músicas, a notícia, o feed de negócios, tudo nos traz uma realidade da comunidade santacruzense e veracruzense. Um trabalho feito a muitas mãos. Aqui eu quero citar o trabalho de muitos colegas. Neste momento estou no microfone, mas é uma estrutura gigantesca. Eu imagino. Mas ao mesmo tempo, o pessoal deve imaginar que são muitas pessoas, mas também não são tantas, mas essas que estão aqui com o coração atuando. Exato. Fazendo com muito carinho. Mas hoje os holofotes voltados para vocês. Falar dessa parceria, o que representa para ti, então, com tantos anos de caminhada, Catedral Imóveis, Sim. Depois Crédito Real e agora chegando a Veracruz. Me falaram, meus perdigueiros, que era um sonho muito latente teu. Sim, era um sonho meu. Em 2017, que eu entrei para a imobiliária como sócia do Elisandro, entendendo os processos e vendo como que as coisas funcionavam, a gente precisava de algo novo, algo inovador. E isso foi a franquia, né? Que nos trouxe.
E com a franquia eu pensei, não, Santa Cruz a gente conseguiu fazer que os processos funcionassem, que a locação funcionasse, que a venda funcionasse, que fosse pessoas comprometidas, uma equipe comprometida. Hoje a gente é em torno de 30 pessoas dentro de Santa Cruz. Sim. Uau! Estamos nós dois aqui, mas que nem você disse, né? Tem muita gente atrás que faz o trabalho acontecer, que faz as coisas, os mínimos detalhes pensados e realizados. E eu sempre que eu entrei lá, eu já pensava em Veracruz. Por que Veracruz? Porque eu vim de Candelária. E é uma cidade menor, e a cidade menor tem meu coração. Porque é uma cultura diferente, é aquela coisa que tu sai na rua e as pessoas te cumprimentam. E isso me atrai, eu gosto. Entanto que eu estava ali na loja preparando as coisas já com a porta aberta, né? E já passou um senhor e uma senhora, oi, o que vai abrir aqui? Já vieram conversando, entende, Mike? É isso que eu gosto. É conversa, é gente, é proximidade. Essa unidade de Veracruz, ela inaugura no dia 29 de janeiro. Essa é a data que vocês provisionam. E aí já tem esse carinho, isso já é um sinal, né? Isso, que a gente está sendo acolhido, né? Eu sempre imaginei que mas a gente seria... Mas o que ocorre em Santa Cruz, também justiça seja feita, e vocês estão em um ponto tão emblemático, mas de muito trânsito ali no começo da Deodoro, né? Passagem, né? Isso. É que Santa Cruz, pela quantidade de pessoas, né, é diferente. Então, é mais corrido, é como se fosse uma metrópole. Por mais que a gente seja considerado interior, eu não acho que a gente seja interior, pela quantia de negócios que a gente tem, né? Eu tenho uma série de perguntas para fazer. E vocês falam sobre processos. O que seriam esses processos? Vamos primeiro voltar lá quando saiu de Catedral para ir para a Crédito Real. O que facilitou na vida de vocês e o que mudou ao longo do período? É os processos. Na palavra, assim, tudo tem um porquê. Tudo é escrito, tem roteiro, não é um cadastro de um cliente, não é só um cadastro de um cliente. Ele é pensado, ele é analisado, tem o setor de análise, tem o setor de cadastro, tem o setor que faz os contratos, tem o setor que envia os contratos, tem o setor de manutenção, tem o setor de desocupação, é tudo nas caixinhas. Então, é como se fosse uma régua que vai passando e vai fazendo o checklist. Então, isso, dentro da minha cabeça, isso é perfeito, no meu modelo de negócios. Deixando, como eu sou advogada também, eu gosto das coisas muito bem resolvidas e certas. Entende? Se eu faço algo certo, eu vou agradar tanto o locador quanto o locatário. Tanto o proprietário também de venda, a gente faz sempre uma análise, né? Isso eles não podem fazer melhor, falar melhor. A gente não costuma fazer negócios por fazer. Então, eu trago isso lá desde do meu início, na verdade, né? Que eu prefiro, se for para criar um problema, eu não faço um negócio. Né? Então, acredito que é um diferencial que a gente tem, não que seja só nós que temos isso, mas entendemos que se não for para fazer bem feito, não se faz. Então, análise de vendas também é feito de maneira criteriosa, os contratos, negativas, questão de crédito, se o negócio é saudável ou não. Essa é uma linha que a gente se norteia desde o início, e acredito que é por isso que a gente acaba não tendo praticamente, nossos problemas em venda são praticamente zero, porque a gente começa um negócio bem feito para chegar no final com a satisfação, né, e a certeza de que o cliente foi bem atendido e vai voltar, vai indicar, vai continuar com a gente por uma longa data. Hoje é mais venda ou mais locação? Olha, são similares. Né? No início, as vendas se sobressaíam bastante, mas como locação tem um processo muito bom e facilidades para o cliente também, o proprietário tem segurança, da garantia do contrato, e para o inquilino também é muito fácil, porque ele consegue, nós temos modalidade que só nós trabalhamos na região, que o inquilino não precisa apresentar nenhum tipo de garantia, né? Ele consegue locar sem fiador, sem ter um custo exorbitantemente alto extra. Então, a locação conseguiu equilibrar, né? E em alguns momentos até sobressair nos últimos 2-3 anos, acredito. Mas esse diferencial é importante falar aí. É algo que vai chamar a atenção do mercado, hein? É o aluga fácil.
O Aluga Fácil é uma garantia da Crédito Real, que o proprietário deixando o imóvel com a gente garante a locação 12 meses ou até o inquilino sair, né? Então não tem nenhum risco. Imagina, tu deixar teu imóvel para locação, o inquilino não paga e mesmo assim tu recebe todo mês, no dia certo. Mas nunca deu um BOzinho? Deu vários, mas daí a Crédito Real garante. Uau! Entra Acontece, com ação, inadimplência tira o é comum, inquilino, na verdade, né? É bem comum, né? As pessoas hoje em dia têm alguns problemas, mas enfim. É algo que a franquia, por ser tão grande, tem a condição de garantir. Ela garante por 12 meses ou até a saída do inquilino. Bom, momentos marcantes, antes de a gente adentrar a fundo a Vera Cruz, desta caminhada em Santa Cruz do Sul. Tantas vitórias, tantas conquistas, alguma venda assim que marcou muito? Agora começa a pensar, deve ser muita história legal para contar. Tem muita história. Te trazer alguma aí que eu com ênfase mais um mate aqui, que é bom ouvir esses causos aí. Não... São alguns que alguns fazem a cases. gente suar bastante, né? São vendas difíceis que fazem a gente pensar bastante como fazer para resolver. Locações também, onde o inquilino quer alugar, o proprietário quer alugar, mas aí, né, tem alguns percalços no meio que a gente tem que encaixar. Então, às vezes é suado, na maioria das vezes. Acredito que todas aquelas que geram um destaque e tal, são aquelas que, né, se encontram dificuldades e no final tu vê a satisfação do cliente, né? Então são inúmeros casos desses que o cliente era um sonho, dificuldades, não consigo, ninguém me ajuda, né? Chega lá, a gente consegue, né, com humildade, que uma coisa que eu trago sempre é que independente do perfil de cliente, o que ele quer comprar, para ele é o negócio dele. Então nós temos o dever, nós dele, temos... né? Que tratá-lo, né, da melhor forma e buscar, até o último momento, realizar aquilo que ele vem buscar junto com a gente. E das vendas, o que sai mais? É terreno? É casa? É condomínio? Apartamento é o que mais gira. Apartamento, região central é o que tem mais procura. Santa Cruz é o que falta ainda produtos nesse quesito. Os investidores podem investir em apartamentos tranquilamente. Para locação, com certeza falta muita coisa, assim, perto do Hospital Santa Cruz, perto da Unisc, valor em média R$2.000. Pode investir, a gente tem muito cliente. Eu costumo dizer para as minhas colaboradoras que a gente tem cliente saindo pela janela, a gente trabalha com lead, né? Então tem muito lead e falta imóvel. Olha que interessante. Nós temos falta de produto, não de clientes. Interessante que o Frank, da Rosa Cruz, em um recente lançamento que teve, falava também sobre esse novo formato de locação, né, das pessoas que querem temporariamente também ter a locação e falta, porque a gente vê os eventos e a demanda nos hotéis, né, e aplicativo não suporta, né? não suporta mais. Então Santa Cruz do Sul, celeiro de bons negócios. Ticket médio hoje mais ou menos abraçado assim, nessas vendas de apartamentos. Na casa de quanto? O que tem mais demanda é na faixa de 400, 600 mil. Porém, falta produto também, tá? Nós temos uma falta de produtos nesse nicho hoje em Santa Cruz. Então, precisaria ter mais opções e sabemos que para construir, né, e conseguir entregar nessa faixa de valores está praticamente inviável. O custo de construção subiu muito, elevou muito. Então, é um nicho de mercado que está um pouquinho abandonado, né? O cliente consegue chegar nessa faixa de valores, não consegue mais, em alguns casos, porém o produto que ele precisa não encontra. E até por isso que acreditamos que o setor de locação acaba levando também essa demanda, porque se não consegue comprar, a tua opção é a locação. Então a gente consegue também encaixar alguns casos, né? Não conseguiu comprar, orientamos ali um planejamento e uma alocação por um período que consiga se planejar para alcançar o objetivo mais à frente. Antes ainda de falarmos de Veracruz, Santa Cruz, falaste agora há pouco, Elisângela, que tens vários profissionais que integram o cast. Como é que é essa nomeação dos corretores? Tem muito profissional pedindo passagem. Quando vocês iniciaram ali, eram menos, aos poucos foi ingressando. Como é que é essa seleção?
A gente precisa... Colaboradores é alguma coisa que está sempre faltando, né? Corretor Tem também. vaga hoje na Crédito Real de Santa Cruz? Tem vaga. Para qual setor? Tem vaga para Veracruz, para agenciador de imóveis. Tem vaga para consultor de locação. E tem 2 vagas para corretor de vendas em Veracruz. Olha aí. E em Santa Cruz eu tenho uma vaga para agenciador de imóveis. Certo. Sempre tem oportunidade. Sempre tem. Né? Estamos sempre em tem. busca de alguém Sempre. que queira se desafiar. Porque em algum momento do mercado as pessoas chegavam para trabalhar com um entendimento que ganhariam dinheiro fácil. Isso não existe. Né? Não é Em um nenhum setor lugar, né? ou outro, Exato. na verdade. Então, o que a gente tem muito como base é quando chega alguém, tentar dar uma clareza, né, nessa visão dele, que é um mercado que tem potencial, tem condições de crescimento. Nós temos, né, por estar dentro da rede, muitas ferramentas, né, uma Muitas divulgação, facilidades, né? facilidades para crescimento, tem todo o acesso. Porém, digo sempre que 50% é a parte do profissional. Se ele não entregar a parte dele, eu não consigo fazer com que ele também tenha a sua evolução. E cada vez mais, né, a rede investe em tecnologia muito forte, né, cada vez mais, na verdade. E isso faz com que o profissional tenha as ferramentas ao seu alcance. E realmente, quem entra para trabalhar com a gente lá precisa querer, precisa estar disponível, estar disposto a crescer. A gente trabalha com metas, trabalha com uma organização e acompanhamento. Em um recente treinamento, a convite da CDL, se falou muito sobre inteligência artificial, que é uma ferramenta que deve fazer muito parte das rotinas de vocês. E a persona que está em vias de fazer uma aquisição, por vezes ela está no final de semana ou à noite, rolando a tela, e ela quer o atendimento naquele momento. Quando se fala em querer e tudo mais, também é se desdobrar em momentos, inclusive, que não são costumeiros. Isso é muito da rotina de vocês, né? Sim. Sábado, domingo, à noite, de manhã cedo, madrugada. Exato. O corretor de imóveis, né, setor de vendas principalmente, né, e ele não tem horário, não tem dia. Então, como ele tem seus momentos que ele pode fazer as suas atividades pessoais no dia da semana, à tarde, ele também precisa, às vezes, atender o cliente no final de semana e à noite. Porém, agora a Crédito Real ela criou, na verdade, próprio, um SDR, que é um atendimento, né, um pré-atendimento, que vai atender o cliente realmente a qualquer hora do dia e da noite, final de semana, fazer esse atendimento. Hoje em dia, a inteligência artificial, para algumas pessoas, ela pode até passar como humano, né? Então, ela faz esse processo muito, muito bem feito. Então, é mais uma ferramenta que está sendo implantada pela demanda, né? Pelo que o mercado está pedindo. Né? E com relação a Veracruz propriamente, porque me parece que antigamente as imobiliárias tinham estruturas magníficas, estruturas físicas, e hoje tem muito do atendimento in loco. Né? Mas o porquê da escolha, avançar, além de ser um sonho, é de abraçar Veracruz e as suas oportunidades e também ser mais um ponto de acolhimento? É nesse sentido? Sim, a gente pretende ter uma equipe aqui, uma equipe básica, atendimento de equipe da pessoa que chega, mas eu digo assim que a grosso modo, né, a gente vai fazer tudo na equipe de Santa Cruz, vai continuar desenvolvendo a parte dos contratos, né, Elisandro? A parte da análise, a gestão administrativa, as reuniões de performance. Então, aqui a gente vai ter atendimento, a gente vai demandar realmente o cliente. Porque a gente sempre... A prioridade é o nosso cliente, porque sem cliente a gente não é nada. Então, a gente precisa acolhê-lo, atendê-lo bem e estar sempre disposto aqui. Então, vamos abrir as portas, dia 29. Qual o endereço, qual o local? Tem um ponto de referência que eu sei. E o porquê da escolha desse local? Olha, porque é do lado da Câmara de Vereadores. E isso eu acho que é um ponto muito importante. Tem o fórum ali, tem a Cressol. A localização é ótima. E a caixa d'água, né? A gente não pode deixar de falar da caixa d'água. Que a gente abre a porta e enxerga a caixa d'água. Então, isso é maravilhoso. É na Nestor Frederico Ren, 1600, sala 1. Meus perdigueiros me falaram, e esses perdigueiros são bem informados, que isso foi muito rápido. Aconteceu, assim, muito rapidamente a realização desse sonho. 48 horas.
Me fala mais sobre isso, para mim e para a audiência que acompanha o Feed de Negócios. Eu sempre eu sempre tive esse sonho e o Elisandro sempre me travava, né? Então, um certo dia ele me chamou na sala dele e disse: o que tu acha da gente abrir em Veracruz? Eu disse: ué, eu topo. Foi bem assim, né? Foi muito rápido. Aí já cheguei na minha sala, que é do lado, né? Já vi algo que nos trouxe para a realidade, tipo, é isso, sabe? Quando vem uma notificação no celular que parece que foi Deus que te disse que era aquilo ali, é isso, vamos fazer. E a gente já foi no outro dia, conheceu a sala, já deu a entrada na papelada e tudo aconteceu muito rápido. Esse é um corte fantástico que vai estar lá no @ArautoNews, com certeza. Porque eu fiquei observando, para quem vai acompanhar pelo YouTube, o campo visual, o Elisandro flertando, vendo vocês falando com a comunicação não verbal. Passou a emoção, sabe? Sim. Quem está ouvindo pelo rádio agora, pelo 89.9, se emociona junto. E isso é o grande barato aqui do Feed de Negócio, a gente deixar marcado na história esses momentos. E a gente fica imaginando aquele momento exato que ele entrou na sala para ter a conversa e a materialização. Mas sabe por que isso aconteceu? Pelo querer. Pelo querer, por ter a atitude de fazer. E aí vem uma grande façanha do empresariado e de todos aqueles que se dispõem a arriscar, porque investir é muito arriscado. Gerar empregos, construir um 2026 fantástico para muitas pessoas, realizar sonhos. E nós do Feed de Negócios, a gente fica lisonjeado de poder ouvir esses testemunhos e deixar cravado na história. Parabéns. Obrigada. Eu quero também que você reforce uma informação que é muito importante. Vai inaugurar dia 29, mas tem oportunidade de trabalho na Crédito Real, é isso? Tem oportunidade de trabalho. É só nos chamar ali no direct, que a gente tem, na verdade, 4 vagas. 3 vagas aqui para Veracruz e uma para Santa Cruz. Vai ter uma conta diferente no Instagram para a imobiliária de Veracruz? Vai sim. Vai ter sim. E ela vai continuar sendo Crédito Real. Exato. Como são agências, né? A Crédito Real trabalha com uma agência, na verdade, não? Então, a Santa Cruz é Crédito Real, a agência Santa Cruz. E aqui, então, teremos a Crédito Real, a agência Veracruz. Uma pergunta que não quer calar. Tem alguém aqui que falou que é de Candelária. Sim, nós dois. E estaria logo ali na frente, no radar de vocês, um ampliar de Crédito Real a agência Candelária? Quem sabe? Por que não, né? Exato. Acredito que tudo tem um momento. Exato. Essa também a minha demora para decidir e vir para cá. Não era o momento certo. Por que da demora? Acredito que são muitos processos, muitas organizações que precisam estar bem estruturadas. Então hoje nós temos Santa Cruz, uma gestão, um por trás das câmeras, na verdade, né, que é um suporte bom, organizado, né, os setores, como falamos antes, que faz a administração, a gestão, a organização, né, da divulgação de imóveis, de contratos, né, de marketing. Então, tudo isso hoje está, no nosso ponto de vista, organizado. Nós tivemos já, como a Crédito Real são hoje em torno de 170 agências no Brasil, nós, né, sempre trabalhamos forte e somos muito bem vistos dentro da rede. Nós não somos mais um dentro da rede, nós somos alguém que faz, trabalha bastante, com muito foco, né, realmente suamos para fazer bem feito. Então já tivemos proposta deles, na verdade, que nós abríssemos uma agência em Lajeado. Faz um ano e pouco isso, me buscaram algumas vezes para fazer isso e a gente acabou deixando isso de lado porque não é tão longe, mas demanda, né, um deslocamento e não estar tão próximo. Entendi que não era momento ainda. Pode ser que aconteça isso em outro momento, mas entendemos que Veracruz é uma gestão dentro de casa. Exato. Então, esse foi o nosso motivo de agora a gente consegue fazer esse processo, essa gestão de forma realmente com excelência. Porque não é vir para cá e ser mais um também, é realmente vir para cá e fazer bem feito como nós fazemos hoje em Santa Cruz. Por falar em gestão, como é que é o dia a dia
dessa dupla de milhões aí? Roncou o chimarrão agora. É. Solta o verbo. Quando a gente começou a trabalhar junto, por ser um casal, a gente passou por dificuldades até alinhar, porque não é fácil, né? Sejamos reais, né? Então a gente decidiu separar as funções. O Elisandro cuida de vendas, toda a parte de vendas é com ele e toda a parte de locação é comigo. Quando a gente precisa fazer algum investimento, algo que vá unir os dois setores, algum marketing, alguma coisa, a gente trabalha junto. Do contrário, a gente trabalha separado. Consegue deixar de falar de trabalho em casa? Não 100%, mas dá pra gerir bem tranquilo. O que ela representa na tua vida, meu parceiro? Bom, ter chegado na empresa, né, foi o momento que a gente conseguiu ter mais direcionamento, na verdade. Então, além da sociedade em si, a questão da confiança, de saber que tu pode contar, né, que não vai ter um planejamento escuso aos interesses da empresa. Então, tudo isso eu acho que são pontos satisfatórios que faz com que as coisas cada vez funcionem de maneira mais perfeita e direcionada. Lhe devolvo a pergunta. E esse camaradinha que está elegantemente vestido, quem nos acompanha nas plataformas digitais, mas ele está um William Bonner dos negócios imobiliários. Sim. O Elisandro é a minha segurança, né? Ele sempre é o meu limite. Ele põe limite. Eu tenho as asas e ele tem a tesoura. Por isso que funciona. Um pouco, nem tanto. Porque assim, ele tá sempre pensando em números, pensando em estratégias, ele é muito estrategista e eu sou muito de desenvolver, da execução. Então, eu acho que a gente se completa. Fala em completa, falem mais da família e quem são fora dos negócios, para partilhar um pouquinho da vida como ela é aos nossos grandes ouvintes e telespectadores. Sim, um pouquinho dos bastidores. Pois então, a gente tá junto há quase 30 anos e a gente tem 2 filhos, uma menina de 14 e um menino de 7. Já tem indícios de que vão seguir na área? Já se fala sobre isso ou é cedo ainda? Ela já inserimos ela dentro do contexto, pelo menos algumas tardes da semana, para começar a entender um pouco e Exato. Pegar gosto pelo negócio, né? Querer estar presente, entender que aquilo ali vale a pena. Então, é um ponto de partida no nosso ponto de vista que nós não tivemos. Nós iniciamos, né, do zero, não tivemos nenhum direcionamento quanto a isso. E vamos fazer o possível para que aconteça com eles. Mas são situações que ainda é cedo para ter uma convicção e uma certeza. Além disso, gostam de viajar, gostam de fazer um rango gostoso no final de semana. Muito, gostamos tem muito de algum hobby viajar. a mais, algum esporte? A gente faz academia junto. É tudo meio... da obrigação, né? A gente faz. A gente gosta muito de viajar. O que a família mais gosta. Os filhos, nós também. Legal. Gente, por incrível que pareça, nós já estamos indo para a reta final do Feed Negócio. Foi muito bom conhecer a fundo a história de vocês, mas sobremaneira celebrar a ampliação dos negócios de vocês, chegando em Vera Cruz, capital das gincanas, 29 de janeiro, próximo da Câmara de Vereadores, próximo da Caixa da Água, ampliando o radar, estando mais próximo de Candelária, onde ambos, né, têm a sua naturalidade. Sim. Parabéns pelo protagonismo e uma satisfação para o Grupo Arauto contar nas nossas plataformas também, através de uma campanha muito legal, multiplataforma, sobre esse movimento. Parabéns, vida longa e saúde. Obrigada, agradecemos. gente. Se Deus quiser, vai tudo certo. Muito Obrigada, bem. E convidamos então todas as pessoas que puderem, né, Santa Cruz, Vera Cruz, estarem presentes no dia 29 na nossa inauguração. Crédito Real, mais um grande case aqui do Feed Negócios. Esse conteúdo disponível no Arauto Play, nós tivemos no ano de 2025 tantas visitas especiais e começo a olhar a agenda
está repleta, né, de grandes personalidades que vão passar por aqui no tapete vermelho do Grupo Arauto para falar sobre os seus negócios. Além do canal no YouTube, nós temos o @ArautoNews, o @Portal Arauto, www.portalarauto.com.br, mas me permitam no arremate saudar a quem acompanha pelo rádio. Bom e velho rádio, companheiro. Sim. O feed de negócios na Arauto News 89.9, abraçando toda a região, e nas noites de quinta-feira sempre trazendo esse momento tão leve, tão gostoso e tão especial, onde em destaque estão as pessoas. Grupo Arauto com você em tudo que importa e o feed de negócios. Valeu, gente, até o próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau.